querido Márcio Pedrosa, ele agora é membro da igreja. Para quem não sabe, né, ele e sua esposa vieram como membro dessa igreja, vieram para trabalhar. E aqui precisa de muita gente para que essa obra possa crescer e a gente possa abençoar essa comunidade. Quero passar a palavra. Ele é formado em teologia, só ainda não é consagrado ao pastor, mas quem sabe aqui nessa igreja ele vai ser também, né, marcar um conselho ali, futuramente, para que ele possa já não somente também ser pastor, mas ele já é digamos assim, formado em teologia. Então, passa a palavra. Eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui na igreja, agradecer ao pastor e a todos vocês, irmãos, na fé em Cristo. Eu estou muito contente de estar fazendo parte aqui da comunhão com os irmãos. Eu queria trazer uma mensagem que Deus tem tocado muito, Deus tem cantado essa música, né? Bendito serei, né? E isso me chamou a atenção, porque tem várias vezes cantou essa música, bendito serei. Então, acho que a oportunidade você vai levar para fazer uma mensagem que tem esse tema: quando a minha fé é provada. Muitas das vezes na nossa vida, o inimigo usa armas para poder tirar a gente da presença de Deus. E uma dessas armas é o desânimo e a importunação. A arma que o inimigo usa bastante para impedir que prossigamos com aquilo que Deus tem para nós, para mim, para vocês e para todos aqueles, é o desânimo, é a tristeza, é a falta de motivação. São as principais armas que o inimigo tem usado. Assim, tem situações difíceis que vemos estar vivendo, o inimigo pode sussurrar, pode mandar pessoas para falar para vocês de desista. Você nunca vai conseguir, você nunca vai chegar ao alvo, nunca vai conseguir vencer as adversidades, nunca vai conseguir vencer os problemas, ou ver seus sonhos realizados, seus projetos realizados. Eu tive isso na minha vida, muitas pessoas falam desista, você nunca vai ser um bom profissional e elevador. Eu tive. E ainda pode falar, por que você se esforça tanto? Por quê? Para quê? O inimigo quer fazer isso, quer o desanimar. Ele usa armas poderosas sobre a gente. Então nós temos que dar com a unção de Cristo sobre nossas vidas. Nós temos que ter a certeza de quem nós servimos. Amém? De quem nós somos, de qual é a nossa nacionalidade. Nós não pertencemos mais a essa terra. Nós pertencemos à Nova Jerusalém. Nós não somos mais, momentaneamente estamos aqui, mas somos lá de cima. O propósito do inimigo é trazer inquietação e levar as pessoas ao desgaste emocional e físico. Ele almeja o nosso enfraquecimento. Quanto mais ele joga esse sentimento sobre nós, um pouquinho alto para mim, o sentimento sobre nós enfraquecemos, mas temos que procurar Cristo. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Achamos? Amém? Amém? Que diz assim: por isso, repita comigo, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia, ou do dia em dia. 17.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória, acima de todas comparações. Versículo 18: e não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Então nós temos que ter essa visão das coisas eternas, e não do que aquilo que nós possamos ver, ou que nossa mente alcança, nossa visão alcança. O crente vive pela fé, a fé sobrenatural, não a fé natural. E é por intermédio dessa palavra que eu venho falar de um dos pais da fé, que fala, né, dessa música, Bendito Serei. Vamos abrir o nosso texto, nossa Bíblia, em Gênesis 12, do 1 ao 3. Esse homem, antes de Deus botar o nome dele, ele se chamava Abrão. Depois ele se chamou, Deus mudou o nome dele para Abraão. E diz assim o texto, achamos? Amém? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Todos o quê? Famílias da terra. A bênção da Abraão, é lindo isso daí que Deus fala para Abraão. A história de Abraão nos ensina muitas lições, e uma delas é ter fé no Senhor, Criador do céu e da terra, que tem prometido não só para mim, para vocês, para todos os habitantes, bênçãos inimagináveis. Não é bênção física, também física, mas a bênção que Deus hoje promete para nós é uma bênção espiritual. Tiago fala: pedir errado, não recebeis porque pede errado. Pedir coisas que Deus não vai dar, pede bênção, pede saúde, pede salvação, pede libertação para o irmão que está precisando ser liberto, está preso à bebida, está preso às drogas, está preso às prostituições. Pede isso que Deus vai libertar, trazer o irmão para a igreja. A igreja cheia precisa dos irmãos que necessitam da palavra de Deus, necessitam do conhecimento de Deus, de saber que Jesus é o nosso Salvador e Senhor e Salvador de nossa vida, e que Ele morreu na cruz por nós. Foi um sacrifício, não foi um sacrifício em vão. João capítulo 1 fala: Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o Filho para que morresse por nós. Isso foi feito, esse sacrifício foi feito. O chamado de Abraão começa na Mesopotâmia, é uma cidade chamada Ur dos Caldeus, era uma cidade gentil e idólatra. O pai de Abraão, que era Tera, era fabricante de estatuetas. Então nós vemos aqui o cenário onde que Abraão vivia. Abraão vivia numa terra próspera. Abraão vivia numa terra que manasse leite ou mel, e faltava tudo. Então, o que acontece? Deus vem a Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou a terra. Então Deus fala para Abraão ir para uma terra que ele iria mostrar, mas não disse o lugar onde era. Deus não fala para Abraão: olha até o tamanho desse homem que era. Existem 3 princípios fundamentais aqui que Abraão utilizou. A primeira é o princípio da fé. Abraão não precisou ver ao Senhor para crer. Ele creu sem precisar crer. Muitos falam hoje: eu só vou crer em Deus se eu ver Deus, eu vai ver Deus. Não tem como ver Deus, não precisa nem de agora, né? Você não precisa lá,
Eu acho que é difícil, eu acho que é muito difícil, mas ele foi. Provavelmente porque ele necessitava de algo que estava ali, estava presente para ele. Abraão, pela fé, atendeu a voz do Senhor, criador do céu da terra, e seguiu uma promessa para um local que manasse leite e mel, um local fértil e um local produtivo, onde havia vida. O Senhor não queria que Abraão ficasse no local improdutivo. Um dos caldeus era no local improdutivo. O pastor conhece a história, foi historiador, também fui historiador também. Um dos caldeus era uma terra seca, uma terra árida, faltava tudo. E Abraão foi chamado para ser pai das nações, todas as nações. Então, para que se cumprisse essa promessa, Deus teria que tirar o povo dele dali, da escravidão, e levar para uma terra de manasse leite e mel. Outro dia o pastor estava falando dessa história de maná, leite e mel, uma terra produtiva, uma terra que tem campos vastos para plantações, tem tudo. E o mel seria a tamareira, né, pastor? Tamareira, onde tinha espaços para lá. Então Deus não queria que Abraão ficasse numa terra improdutiva. Às vezes nós estamos em algum lugar que é improdutivo e Deus quer tirar a gente dali. Mas nós estamos tão enraizados com o nosso ser, com a nossa família, que nós não escutamos a voz de Deus. Nós, muitas das vezes, não entendemos o que Deus está querendo falar com a gente. Eu morei num local, pastor, que Deus ele teve que me tirar a força de lá, porque eu não escutava a voz de Deus. Eu estava tão enraizado ali que eu não escutava a voz de Deus. Deus me arrancou de a força de lá e me botou no local. Depois que eu amadureci, eu voltei de novo, mas eu já voltei mais produtivo. Às vezes Deus trabalha desse jeito. Então nós temos que prestar atenção, atentar a Deus, no que Deus quer para a gente. O segundo princípio é a obediência. Abraão não duvidou nenhum momento do que o Senhor havia lhe prometido. Pelo contrário, Abraão obedeceu a voz de Deus, pois ele sabia que o Senhor não iria o abandonar. Quem tem certeza que Deus não vai te abandonar em momento nenhum? Levanta assim a mão. Eu tenho certeza que Deus não vai me abandonar em nenhum momento de minha vida. Levanta a mão, levanta a mão. Pode levantar. Isso é confissão de fé, irmão. Tá? Isso é confissão. Eu tenho, mas eu tenho. Fala, eu tenho a certeza absoluta que Deus, o Criador do céu e da terra, nunca vai me abandonar em nenhum momento de minha vida. Isso é a certeza que Abraão teve. Por isso que Abraão saiu daquela terra, porque ele sabia com quem ele estava falando. Abraão sabia que se ele ouvisse atentamente a voz de Deus, lembra da música? Cuidasse de andar como o Senhor lhe havia ordenado, tudo que ele fizesse seria abençoado pelo Senhor. Gente, atendendo essa palavra. Olha, vou repetir de novo aqui, olha só. Abraão sabia que se ele ouvisse atentamente a voz de Deus, cuidasse em andar como o Senhor lhe havia ordenado, tudo que ele fizesse seria abençoado por Deus. Agora pensa, irmão, se nós começarmos a atentar para a voz de Deus, tudo que nós venhamos a fazer vai ser próspero e produtivo e abençoado. É tremendo quando a gente começa a entender o que rola por trás dessas bênçãos de Deus. Porque a gente lê, mas não entra no profundo de Deus para poder entender, para poder ter a visão que Abraão teve. Abraão não teve uma visão, vou botar secular,
será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, pode falar? Posso falar? Já acharam? Amém? Tá, vamos lá, Deuteronômio 28, capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Foi? Amém? Então vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, sublinha aí, te exaltará sobre todas a terra, vai mandando aí, todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te. Peraí, eu não estou entendendo, nem faço entender um pouquinho mais, não faço isso. Estas bênçãos virão sobre mim. Peraí, eu não preciso ir na bênção, me chegou até agora, a bênção vem até mim, se atentamente eu ouvi a voz de Deus. Vamos continuar aqui. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade. Vamos lá, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do vosso ventre, teus filhos, e o fruto da terra, plantação, e o fruto dos teus animais, e bendito será ao entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão. Depois eu vou explicar isso aqui. Sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Vamos repetir essa parte daqui, vamos lá. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E tudo o que puseres na tua mão, fala assim, minha mão, Deus está colocando na minha mão, e te abençoará a terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para ti como povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Irmãos, quanto tempo nós não entendíamos essa parte? A bênção, já temos essa bênção. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não existe, eu te amaldiçoo. Não, irmão, não amaldiçoa não. Se Deus abençoou, não existe maldição. Nenhuma maldição lá. Paulo vai falar isso em Gálatas. Nenhuma maldição lá para aqueles. Seja anátema, né? Paulo fala que seja anátema, seja amaldiçoado aqueles que amaldiçoarem. Ele está colocando, quando Paulo falou isso, ele sabia disso aqui. Aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que te amaldiçoar, Deus. Paulo estava falando sobre isso aqui. É uma coisa bem mais profunda. Então, se atentamente ouvirmos a voz de Deus, todas as bênçãos virão sobre nós. Não precisamos ir a elas. Não precisamos ficar, Senhor, me dá uma bênção. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Não precisa. Se atentamente ouvirmos a voz de Deus, a bênção virá até nós. Terceiro princípio é o temor. O temor fez com que Abraão escutasse o Senhor e começasse, ele obedecesse e fizesse com que Abraão fosse uma vitória, uma conquista. Comece agora, meus irmãos em Jesus Cristo, a ter a fé para que o Senhor te dê um lugar que mande leite e mel. Vamos exercitar essa fé sobrenatural, tirar das nossas visões a fé natural e olhar para Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa
nossa vida, mas de um modo espiritual, de um modo mais profundo. Saia dessa vida infértil, saia dessa vida improdutiva, comece a obedecer a voz de Deus para que, por alguns minutos, e comece a ouvir a voz do Senhor, e seja o que Deus, e veja o que Deus tem para você, tem para toda a sua família, pois a bênção do Senhor é para todos. Deus faz a Abraão 7 promessas, que iria trazer bênção primeiro sobre essa. A primeira promessa que Deus faz a Abraão é: para uma terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha que confiar em Deus, a partir e só então lhe seria mostrado o que Deus tinha para ele. Em nosso caso, o mesmo acontece. Ele nos levará a mostrar o que nos espera na eternidade, a extensão da nossa herança em Cristo. O Espírito Santo nos dá a seguinte dica. Está em 1 Coríntios 2:9. Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Está escrito assim. Posso falar? Pode, amém? Está escrito assim: as coisas que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, nem penetraram os corações dos homens, são as que Deus preparou para que os amam. Vamos repetir essa palavra? Vamos repetir. As coisas de Deus, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que os amam. A terceira promessa que Deus faz a Abraão: far-te-ei uma grande nação. O Senhor não vê a vida de uma pessoa não vê a vida de uma pessoa para diminuir ou enfraquecê-la, mas para fazer dela uma grande bênção, fazer dessa pessoa mais do que vencedor. Paulo vai falar isso, né? Paulo vai falar isso: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Então somos vencedores duas vezes. Somos vencedores porque confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e somos mais do que vencedores porque estamos no caminho do Senhor, sem desanimar. A quarta bênção: tu serás uma bênção. Vocês serão uma bênção. Todos nós somos uma bênção de Deus. Creio. Vamos lá. Após ter feito todas essas promessas a Abraão, Deus lhe revelou que ele deveria ser uma bênção, tanto para o Senhor como para os que estavam com ele. Hoje a mesma coisa se dá conosco. Ele nos tem dado esse entendimento de que somos do seu reino e de que podemos fazer podemos fazer as pessoas prosperarem para que vivamos com liberdade e fartura. O Senhor mostrou ao apóstolo Paulo a razão maior da sua salvação. Atos 26:16, capítulo 16, diz assim: mas levanta-te e põe-te de pé, pois para isto apareci, para te fazer ministro da testemunha das coisas em que me tem visto, como aquele em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, os quais te vi, para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que receba a remissão do pecado e a herança entre aqueles que estão santificados pela fé em mim. Então, Deus está falando para Paulo assim: olha, vai, prega no meio, porque eu tenho para aquele povo também salvação. Foi o que aconteceu com Jonas, né, pastor? Deus quis que Jonas fosse pregar para os ninivitas. A história conta que o povo de Ninivita era bárbaros. E o profeta Jonas, ele não quis ir para lá.
se recusa. Então, vou contar a história. Então quando Jonas ele chega em Nínive, né, havia uma profecia naquela cidade que falava, o feiticeiro daquela tribo falava que quando um peixe fosse cuspir um homem, que a cidade deveria escutar, porque ele seria um profeta enviado por deuses. Então o peixe chega, cospe Jonas e ele começa a pregar. E naquela cidade foram 5.000 salvos. E Paulo teria que fazer a mesma coisa, pregar no meio dos gentios, porque Deus queria que aquelas pessoas escutassem a sua maravilhosa, honrosa salvação, entendesse que aquelas pessoas que eram de gentios, que as pessoas entendessem qual grande sacrifício Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Aqui não começa que Deus faz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Irmão, seja abençoado em nome de Jesus. Fala para mim. Então, irmão, seja você também abençoado. Seja abençoado, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, seja abençoado em nome de Jesus. Quer receber bênção? Comece a abençoar. Sabe aquele irmãozinho que eu tenho raiva dele? Eu não gosto de falar raiva, porque raiva é um sentimento assim, meio que grosseiro, né? Embora um sentimento, né? Eu fico chateado com aquele irmão, né? E eu não falo com ele. Ele passa por mim, eu fecho a cara. Eu fecho a cara, ele passa por mim. Eu olho para a cara dele, porque não sei porquê. Mas aí quando eu chego na igreja, eu dou, meu Deus! É assim mesmo, né? É bem assim, né? Não, irmão, olha só. Para mim receber a bênção, eu também tenho que abençoar. O que Jesus ensina? Vai, faz as pazes com o teu inimigo. Se tu tem alguma coisa contra ele, vai e peça perdão. Ou ele tem alguma coisa contra você. Então não podemos, nós cristãos, nós não podemos ter esse sentimento de raiva, esse sentimento egoísta de não desejar a bênção do irmão. Olha que Deus está falando: abençoarei aqueles que te abençoarem. É a lei do retorno. É a lei do retorno. Pastor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí o pastor Márcio, eu te abençoo em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus. Ó, receba tudo isso aí. É lindo quando a gente começa a entender isso aqui. Está quase terminando, só falta mais umas 2 horas, né? A sexta bênção que Deus fala para Abraão é: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É meio pesado essa parte, não é? Pesado, né? Deus está falando para Abraão: eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas o que é a maldição de Deus? Será que a maldição de Deus é mesmo que nós temos aqui na nossa cabeça? Não é. Ele estava até nos falando assim: olha, Abraão, olha, as pessoas que chegarem para você e não te receberem, também não vão ser recebidos por mim. Jesus vai falar aquele em Marcos 9:41, portanto, qualquer que um de vós deve beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade não digo, de modo nenhum perderá o seu galardão. É isso que ele estava querendo falar. A maldição é perder bênção, irmãos. É perder salvação. Ele não estava falando que a maldição, por isso que eu estou falando, né? Deus não vê a maldição como nós vemos aqui. A maldição é perder a salvação. Aquele povo, quando ali ele ia abençoar Abraão, então abençoar significa que aquela pessoa que ia perder a salvação, não ia ser salvo, não ia ver a terra prometida, não ia para uma terra que mamasse leite e mel, ia ficar ali naquela terra improdutiva, aquela terra infértil, sendo escravo. Quer receber bênção?
bendito serei em qualquer lugar, se atentamente ouvir a voz de Deus. Amém. A sétima bênção de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que eu fecho a bênção total de Deus, para que vocês entendam. Quando Paulo fala, nenhuma maldição há para aqueles, repita, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo. Então não existe maldição sobre vocês. Amém. A bênção da pegada, pega quem não quiser. Eu quero, todas elas. E a última é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção teve cumprimento total na semente de Abraão, ao Senhor Jesus. Este é o propósito maior da nossa chamada: fazer com que a bênção que Ele nos deu se estenda para as outras pessoas. Haverá uma recompensa eterna, guardando-nos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Daniel 12:3 diz assim: os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Eu vou ler mais uma vez para os irmãos entenderem. Daniel 12, versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Então, se você, cada um de vocês, tiver a oportunidade, jovem, estou vendo a menina aqui jovem, mocinha jovem, tiver a oportunidade, fale de Jesus, fale do grande amor de Deus para as pessoas. O mundo necessita conhecer quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Nós temos uma pedrinha branca lá no céu, aguardado, que é o nosso galardão. Não tenha vergonha de falar: eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, Jesus é tudo na minha vida. Cala a boca, irmão, não cala. Tem muita gente hoje morrendo por causa de Jesus, por propagar a palavra de Deus. Outro dia eu estava vendo, nos países aí fora, aí, não pode se falar a palavra de Deus, pastor refrigerado sendo decapitado. É triste, irmão, mas essa é uma realidade. Então, tendo oportunidade, fale de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus não tem vergonha. Jesus não tem vergonha de subir a cruz do trabalho para poder salvar a gente. O que Ele fez, eu creio, Max, eu creio, que se Ele viesse hoje, Ele fazia tudo de novo. Se Ele viesse hoje, ontem, amanhã, depois da manhã, Ele faria tudo de novo. Porque quando Ele olha para a gente, para mim, para vocês, Ele não olha com os olhos carnais, Ele olha com os olhos espirituais, Ele olha esse fogo eterno que nós temos aqui, dentro do nosso coração. Ele olha para o Adriano e fala assim: Adriano está com a chama que apagar. Eu vou dar um sacode nele. Mas aí o sacode vem para a esposa. A esposa chega: o que está acontecendo? Por que está assim? Estou meio fraquinho, ousadão, como o tema da mensagem. Estou fraquinho, por quê, cara? O que está acontecendo? Muita perseguição. Aí a esposa, ela vai fazer esse papel, reforçar ele. Eu não envia socorro na hora presente. Vai usar sua filha, vai usar qualquer um de nós. É assim que Deus age, é assim que nós temos que entender como é o agir de Deus e aceitar Deus do jeito que Ele é, e sem questionar. Não questione nunca Deus. Eu aprendi, um pastor muito amigo meu, Davi Ferreira, a não questionar Deus em nada. Nada. Abraão não questionou Deus, pastor. Jonas não questionou Deus, não questionou, ele falou que não questionou. Abraão não questionou a Deus em nada. Ele não falou: Senhor, mas eu vou deixar minha família. Paulo, o apóstolo Paulo, não questionou Deus em nada.
versículo 38 ao 42. Lucas 10. Amém? 10, 38 a 42. E diz assim: e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia suas palavras. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me ajude? Venha me ajudar? E disse Jesus a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Qual foi a melhor parte que Marta escolheu? Qual foi? Ficar aos pés de Cristo. Possamos ficar aos pés de Cristo, escolher a melhor parte. Festinha, eu prefiro o pé de Cristo. Amigo, eu prefiro o pé de Cristo. Ficar aos pés de Cristo. Conversa fiada? Não, vou ficar aos pés de Cristo. É assim que a gente derrota o inimigo a cada dia de nossa vida. Glória a Deus. Fofoca? Ah, irmãzinha, não só que irmã, só eu vou aos pés de Cristo, daqui a pouco eu volto. Pés de Cristo. É assim que a gente acaba com o inimigo na nossa vida, dia após dia. Que possamos receber essa bênção, essa palavra, que todas essas bênçãos vão até vocês, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa palavra nos faz refletir, nos faz pensar e colocar em prática aquilo que ouvimos e aprendemos nessa noite.